Smart Fit apresenta podcast Papo e Movimento. Bem-vindo ao podcast Papo e Movimento. Eu sou Paola Machado e hoje estou aqui com um convidado super especial, Fernando Dragoni. 15 anos preparador físico, ele também treinou a base feminina do Santos Futebol Clube. Ele vai falar um pouco sobre esse processo. Tudo bem? Tudo bem, Paula. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre a minha experiência de 15 anos de preparação física e também um pouquinho da minha experiência dentro do futebol, né, com a base feminina do Santos, onde a gente fez um bom trabalho, uma boa campanha. Enfim, a gente se consagrou campeão paulista Sub-17 2020, então a gente fez um trabalho de 1 ano e meio ali, colocamos muitas meninas em seleção brasileira, então eu acredito que eu vou conseguir acrescentar bastante nesse assunto. Com certeza você vai acrescentar muito. Antes, a galera que está ouvindo, que está assistindo, pode estar treinando com a gente, então vamos começar a dar uma pedalada, uma intensidade bem leve, a gente vai aumentando assim que o papo for entrando em assuntos mais complexos. Bom, primeiro eu queria entender como você escolheu a vida de preparador físico, como você iniciou, como que você achou esse caminho? Primeiro assim, na escola, quando eu estava na escola, a primeira ideia foi quando eu jogava futsal pela escola, e aí eu tinha como o meu treinador de futsal na escola acabou sendo uma referência, e como eu gostava muito de esportes, do próprio futsal, eu resolvi fazer faculdade de educação física. Quando eu entrei na faculdade, eu quis trabalhar com futebol. Eu falei, vou terminar a faculdade, vou fazer uma pós em treinamento esportivo, para ir para esse mundo do futebol. E as coisas foram se desenvolvendo. Logo que eu me formei, eu não consegui efetivamente entrar no futebol, porque, enfim, é uma área que você tem que estudar um pouquinho mais, você demora um pouquinho para conseguir. Você faz uma especialização. Você faz especialização, você conhece algumas pessoas, enfim, você vai tentando alguns processos. E em 2020 eu consegui, tive a oportunidade, né, de estar na base feminina do Santos. E com isso eu fiz esse trabalho no Santos e hoje eu trabalho com algumas atletas que foram minhas no Santos, e algumas outras atletas que viram um trabalho bem feito e a gente acaba também ajudando na preparação física delas. E no futebol você trabalhou mais com o time feminino? Isso, ou masculino também? Com o time feminino, né? Profissionalmente foi com o time feminino e alguns times amadores, alguns jogadores de times amadores também que eu fiz a preparação física daí no masculino, mas profissional mesmo foi feminino. Antes de entrar nesse assunto, que eu acho super legal falar de atletas, sobre atletas, da complexidade dos atletas, eu queria falar um pouco sobre você. Você tem uma rotina de treinamento? Porque eu, como profissional, eu vejo que às vezes a gente quer tirar férias, a gente tira férias do exercício também, porque a gente vê meio que como um trabalho, né? Você vê dessa forma? Você tem uma rotina certinha de alimentação, exercício? Como que é a sua rotina? Eu tenho uma rotina de treinos também. Hoje um pouco mais focado no treino de musculação, né? Um treino de força. Então acordo cedo, acordo 4 horas, 4h15 eu vou fazer o meu primeiro treino, depois eu tenho as minhas aulas. Você acorda mais cedo que eu descobri alguém que acorda mais cedo que eu. E aí eu tenho as minhas aulas e depois, às vezes, no meio da manhã, lá para 6h30, eu consigo fazer um outro treino. Então eu tenho duas... Você faz 2 treinos? 2 treinos. Eu treino normalmente o cardio de manhã, 4h20, e o treinamento de força, né, de musculação, às 6h30. Alguns dias eu faço 2 treinamentos de força, então eu divido em grupamentos musculares, faço o primeiro às 4h20 e o segundo às 6h30. E aí, assim, como você falou, às vezes a gente tem férias, a gente quer descansar um pouquinho, então assim, eu acabo deixando às vezes uns 10 dias ali sem treinar para a gente poder descansar mesmo. E minha rotina de alimentação durante a semana de segunda a sexta ela é bem regrada, é bem certinha, com algumas escapadas ali. E final de semana eu me permito, enfim, escapar um pouquinho mais, enfim. Porque assim, a gente precisa também, né? E deixa eu te perguntar, você que periodiza seus próprios treinos? Sim, eu acabo periodizando. Eu tenho algumas ajudas, principalmente na academia onde eu treino, tenho o meu nutricionista, algumas pessoas ali que eu acabo comentando algumas coisas, eles acabam me auxiliando de algumas maneiras, mas basicamente sou eu que periodizo meus treinos. Porque a gente tem uma mania de priorizar o que a gente gosta e ficar fazendo o que a gente gosta, né? Eu notei isso, eu só tava fazendo o que eu gosto. E aí é ruim, então. Não, E se você não tem alguém, às vezes, pra falar, faz aquilo ali que vai ser bom pra você. E aí, por isso que eu acabo conversando com alguns outros profissionais também. Isso é super legal. Vamos aumentar um pouquinho essa carga. Você que tá aí ouvindo, se tá treinando também, aumenta a carga aí, aumenta a intensidade dessa corrida e fica ouvindo a gente. Bom,
E deixa eu te perguntar sobre atletas agora, entrando nesse assunto que eu acho super interessante. É muito diferente trabalhar com time masculino e feminino com relação à disciplina, todas essas coisas? Você acha que tem dificuldade de trabalhar com um em relação ao outro ou não tem? Ou é a mesma coisa? Tem, é diferente. As meninas, assim, pela experiência que eu tive, tá? As mulheres, elas acabam sendo mais disciplinadas em algumas questões de treino e tal. Então, assim, essa questão de disciplina, as mulheres, elas são, enfim, mais disciplinadas. Por outro lado, é um pouquinho, tem uma diferença, porque, assim, quando a gente trabalha com mulheres, a gente tem alguns períodos, né, principalmente o período da menstruação da mulher, que é um período mais complicado, pós de TPM, hormônios, então a gente tem que periodizar todo o treino, visando também isso, porque prejudica desempenho, ela fica mais cansada, então tudo isso afeta a nossa preparação física. Então esse é um cuidado que nós temos que ter, que no masculino a gente já não precisa tanto. Sim. Mas aí essas eu acho que são as grandes diferenças aí entre o masculino e o feminino. É mesmo porque... Mas tem bastante atleta também que entra em amenorreia, né? Em tríade da mulher atleta. Assim, isso acaba sendo até perigoso, porque a gente está falando de hormônio, então ela fica sem menstruar e aí dá uma desregulada no hormônio, mas muitas atletas, por conta do baixo percentual de gordura, acabam aí ficando, né, na amenorreia sem menstruação. E o que eu falo bastante é que eu percebo que tem muita gente que quer iniciar uma vida de atleta. Você acha que tem uma relação, a pessoa ela pode se empenhar e se esforçar para que ela vire um atleta, e tem também as questões de talento envolvidas, porque eu acho que tem uma relação entre isso. As pessoas, elas de fato, elas gostam, elas têm um talento e elas desenvolvem esse talento e aí elas têm um bom resultado. Porque elas começam a treinar, começam a ficar felizes e tudo mais. Mas tem gente que às vezes quer ser e não tem estrutura suficiente para ser aquilo. Você entende o que eu estou falando? Sim. Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que a pessoa ela tem o talento e aí talvez por isso que ela escolha ir por esporte. E aí com a questão do esforço, da própria preparação física, isso acaba se potencializando e ela se torna um grande atleta. E tem pessoas que não têm o talento, acabam se esforçando muito, acabam se dedicando ao treino e podem se tornar um atleta mesmo sem o talento. Mas tem pessoas que, assim, às vezes o cara não se esforça muito, a pessoa não se esforça muito na parte de preparação física e acaba ficando só com o talento. É mais difícil de chegar, mas algumas pessoas acabam conseguindo, né? Mas só que essas atletas que você trabalha, que você costuma trabalhar, que são mais atletas de futebol, focadas Sim, em futebol. Em futebol. Elas começam desde muito cedo. Hoje está melhorando um pouquinho quando a gente fala de futebol feminino. O futebol feminino está se desenvolvendo um pouquinho mais, então as categorias de base estão sendo criadas. Antigamente, e assim, não precisa ir muito para antigamente, muitas atletas não tiveram base. A gente pega a seleção feminina que foi para a última Olimpíada, tinham muitas atletas que estavam lá que não tiveram base, então elas começaram a jogar com 18 anos, 20 anos. Sério? Eu achei que começava bem pequenininhas. Teve algumas atletas que começaram mais tarde, hoje sim, hoje elas estão começando. Peguei uma atleta no Santos que ela começou com 12 anos, ela veio para o Santos com 13, não pôde participar do campeonato porque a federação exige que os atletas tenham 14 anos, mas a gente já vê que ela começou com 12, assim como outras atletas também começaram com essa idade, umas mais cedo, então hoje elas têm começado mais cedo. Elas chegam com uma bagagem, entre aspas, de experiência no futebol mais cedo, coisa que não acontecia no passado. Então isso ajuda bastante. Eu estava lendo um artigo científico que é muito legal, que fala sobre seleção natural do esporte. Eu achei muito, muito pertinente a pontuação que tem, a visão geral do artigo, que ele diz que, por exemplo, se você é uma pessoa que faz ginástica e você começa a crescer muito, o próprio esporte, ele acaba te eliminando, porque você não tem estrutura. Que a gente, às vezes, tinha uma relação, a ginasta, ela é baixinha por conta da ginástica. O jogador de basquete, ele é alto por conta do basquete. Sendo que ambos têm impacto, bastante impacto. E
às vezes, na questão fisiológica, quando a gente vai pensar mais por dentro, tem algumas relações, mas só que tem relações também que são mais complexas. Mas eu percebo que há essa estrutura de seleção natural do esporte. A pessoa, ela cresce ou não cresce, dependendo do desenvolvimento dela, ela fica com biotipo ou não, e assim ela consegue resultados mais positivos e ficar naquele esporte, ter um resultado. Esse biotipo no futebol, ele tem um sentido para você? A gente tem assim, por exemplo, a gente vai pegar atletas que são mais altas, elas acabam sendo goleiras ou zagueiras, então assim, acaba tendo algumas atletas... É uma seleção, é um critério de seleção? É um critério em alguns momentos, mas pelo menos quando nós estávamos fazendo o trabalho no Santos, a gente não usava, como a gente trabalhou na base, então a gente estava no sub-17, sub-16, a gente acabava vendo onde a atleta gostava de jogar e a gente via se realmente aquela era a posição dela. Porque, por exemplo, às vezes tem atleta que é muito alta, eu quero jogar de meio campo, aí beleza, a gente vê, putz, não deu. Então, eu acho que ela vai ser zagueira. A gente tenta, de alguma forma, acaba tendo essa seleção natural. Em posicionamento. Mas a gente tentava, a gente testava elas em várias posições para ver se realmente aquela fazia sentido. Porém, tem algumas equipes que o que eles fazem? Vamos selecionar aqui. Pessoa alta vai para o gol ou vai para a zaga e aí meio que impõe aquela posição para aquele biotipo. Acontece ainda menos, mas acontece ainda. Mas a gente tentava não trabalhar dessa forma, não colocar só porque você tem esse biotipo você vai ser de tal posição. Tá. Porque antes existia. Antes existia. Vamos aumentar um pouquinho mais essa intensidade. Daqui a pouco a gente chega ali no finzinho. A galera tá assim, né? A gente já tá meio ofegante. Bom, então, falando ainda dessa questão da altura, da estatura, no time de futebol, tem algum exemplo de uma pessoa que está numa posição diferente e não tem, talvez, o biotipo para aquela posição, não por conta das estratégias que existem, tá? Não por conta de, tipo, vou escolher esse, não esse, sabe? Tem um exemplo que é a própria goleira, né, que se aposentou recentemente agora, que é a Aline Reis. Ela disputou, não me lembro agora, mas eu acredito que foram 2 Olimpíadas, não sei se foram 2 ou 3, mas eu acredito que foram 2. Ela tem uma estatura baixa para a posição, ela tem 1,62 m ou 63 e, tipo, para goleira a gente está falando de uma atleta razoavelmente baixa para aquela posição. Mas ela desempenha muito bem a função ali. Ela fez excelentes jogos, enfim, ficou anos na seleção brasileira, jogou bastante tempo também, acho que nos Estados Unidos e na Europa. E pela estatura, assim, se a gente fosse pela seleção do tipo, por conta da estatura você vai jogar futebol, então você vai jogar na linha, ela não estaria no gol, enfim. E ela fez... Nossa, cara, muito legal. Eu não sabia. Ela não sabia. Ela é uma excelente goleira, Era, né? Porque você eu sabia dela, que ela é uma excelente goleira, mas eu não sabia da estatura dela. Pra mim, ela era super alta. Olha, imaginando. E deixa eu te perguntar outra coisa. Sabe o que eu percebo? Você que trabalha com bastante atleta, principalmente nessa fase que a pessoa tá iniciando e tudo mais, eu percebo que na adolescência o time fica um pouco defasado. Por exemplo, tem atletas que iniciam na adolescência e você nota isso, que há um desfalque no time, uma diferença no time por conta de atletas que estão em estirão, então tem um estirão, os meninos são super altos, e outros que ainda não tiveram e são menores. Existe isso? Existe por uma questão de maturação e também de desenvolvimento deles. Então a gente tem alguns exemplos no próprio futebol, né, que enfim, é a área que eu atuo mais, de alguns grandes atletas que foram muito bem na base, porque eles tiveram a maturação muito mais rápida. Quando chegam no profissional, eles não têm o mesmo desenvolvimento no profissional. Porque eles teriam uma vantagem competitiva. Eles teriam uma vantagem competitiva por ter maturado antes. Então, assim, isso acontece na base, então a gente tem que sempre ficar um pouquinho de olho, porque assim, a gente tem que desenvolver todas as pessoas que estão ali. Então, assim... quando você está na base, às vezes tem uma que não maturou ainda ali, um atleta que não maturou, mas ele tem uma técnica, então a gente vai trabalhar ele para que ele mature e consiga chegar mais longe. Mas também pode ter uma pessoa que já maturou, que está muito bem na base, e quando chegar no profissional, pode não ser tão boa quanto foi na base. E eu percebo isso, às vezes a criança, o adolescente demora um pouco essa fase de estirão, que pode acontecer bem mais pra frente em alguns casos, e esportes que dependem muito da estatura, então você pega basquete, você pega vôlei, às vezes a criança não dá continuidade porque ela vê os outros evoluírem
e ela vai ficando para trás, e ela acha que ela não vai evoluir, ela fica frustrada e ela larga. Tem isso acontece, aí assim, vai um pouco dos pais também incentivarem a criança, né, continuar no esporte, e também do técnico, de ver, pô, olha, ele tem uma técnica, eu acho que dá para manter ele ainda no esporte e tudo mais. Tá, e me diga uma coisa, há uma diferença entre os treinamentos, eu sei que há, mas eu tô perguntando aqui, entre os treinamentos de iniciante com uma pessoa que quer iniciar. É um treinamento mais leve, é um treinamento mais de força, aí ela começa a avançar. Qual que é essa periodização, esse tipo de periodização pensando em volume de treino, pensando em consciência do treino? Porque eu percebo que às vezes a pessoa, eu quero ser atleta, eu vou começar todo dia. Aí ela vai, se lesiona. Aí tem que largar tudo. Então, como você consegue estruturar e periodizar para que não pode acontecer a lesão, tá? Para que não aconteça. Sua relação com o próprio preparador do time e tudo mais. Tem alguns fatores que aí eu vou começar desde lá da base. Então, quando a gente começa na base, o importante é o padrão de movimento dos atletas. Porque se você não tem um padrão de movimento muito bom para aquele atleta, quando a gente vai colocar carga, ele pode acabar se machucando. Então, a gente inicia na fase jovem com padrão de movimento, e aí a gente vai colocando carga aos poucos, vai fazendo trabalho de força, trabalho de preventivo de lesões, e aí também tem o trabalho no campo, que acaba sendo mais a parte do técnico propriamente dito. Então, a gente tem que tomar cuidado porque assim, quando a gente chega no profissional, o calendário ele é muito apertado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse aumento de carga durante todo esse processo para não lesionar o atleta no meio. Então, a gente começa as pré-temporadas com uma carga mais elevada, com um volume mais alto, principalmente trabalho de força, porque durante a temporada vai ser mais difícil. A gente não consiga fazer um trabalho de força, a gente consegue fazer um trabalho mais preventivo de força. E tudo isso é periodizado, tudo isso ele é pensado na competição mais importante que aquela equipe vai fazer. Claro, tem outras competições no meio, mas normalmente a gente periodiza para aquela competição que a gente julga que é a mais importante. Tá, e sempre a questão da alimentação, ela está alinhada com você tem a nutricionista da atleta ou um nutricionista, eles passam todo o feedback para você tem uma relação com o próprio preparador físico da equipe, quando você está treinando um atleta de fora ou não? Sim, em relação à nutricionista, normalmente a gente busca uma nutricionista, às vezes não é possível por conta da equipe que você está, mas a gente sempre busca ter uma nutricionista porque é importante. E toda a comissão, e aí quando eu digo comissão é técnico, preparador físico, nutricionista, analista de desempenho, fisioterapeuta, a gente sempre conversa a respeito de como aquela atleta está. Então tem conversas individuais com o atleta para a gente poder potencializar o desempenho daquele atleta, seja na parte nutricional, na parte de fisioterapia. Então a gente sempre conversa entre todos para, desempenhar um melhor papel ali com o atleta. E para a pessoa não se lesionar. Exato. Agora, uma dúvida que eu tenho. Por que quando o atleta para, eu não vou dar exemplo porque daí é tenso, o atleta para de treinar, alguns nós notamos que ele opta por uma vida extremamente sedentária, comendo pra caramba, e todo o físico dele muda totalmente, vai do 8 a 80 e eles têm essa mudança tão brusca. O que acontece? Normalmente quando a gente fala de atleta, eles estão acostumados a um volume de treino muito alto. E assim, eles treinam basicamente todos os dias, com às vezes um dia de folga na semana, às vezes dependendo da semana eles não conseguem ter folga. Então eles estão sempre treinando, alimentação mais regradinha, a não ser quando tem período de férias, que acaba saindo um pouquinho, mas quando volta, já volta naquele ritmo. E quando ele para, normalmente como os atletas eles começam muito cedo, se aposentam, cedo também, agora está um pouquinho mais tarde, mas se aposentam ali com 35, em média, alguns jogam até os 40, eles já estão meio cansados de fazer atividade física, então eu acho que acaba acontecendo isso, eles acabam mantendo uma alimentação bem desregrada, não faz atividade física e com isso acaba ganhando um pouquinho de peso. Sim, é impressionante como tem alguns que largam mesmo. Largam, a grande maioria, você tem um caso só que
que é um que eu lembro agora de cabeça, que é o Zé Roberto, que foi jogador do Palmeiras por muito tempo, que você vê que ele mantém o físico dele mesmo depois de aposentado. Sim, porque... Mas são alguns casos específicos. É que é engraçado, que eu vejo uma relação muito intensa, sabe? Muito intensa com pessoas que, tipo, são muito dedicadas aqui ao treinamento e quando param, parece que me aposentei. Tipo, chega, cansei, é isso. Não quero mais ver. Aí vai para uma vida totalmente oposta, né? E eu noto muito isso. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quanto mais ou menos, agora vamos ver se consegue, tipo, me responder isso. Um atleta de futebol corre em campo. Porque eu fico perguntando, eu falo, caraca, eu não conseguiria, porque são momentos de muito sprint, que eles têm que correr muito rápido, e são momentos, às vezes, muito longos, que eles têm que correr muito. Então, como que é esse treinamento de cardio de corrida? E quanto que eles treinam de volume por semana e no jogo? Tá. No jogo, normalmente em média eu vou colocar aí uns 10 km, alguns mais, outros menos, mas normalmente ali na média a gente vai colocar aí 10 km. No treino também? No treino, às vezes o volume é um pouquinho maior, e aí depende de quais ferramentas você tem para medir isso. Normalmente, time grande, eles têm GPS tanto no jogo quanto no treino, isso facilita bastante para você saber individualizar cada atleta. Quando você não tem, a gente trabalha com a PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, e com alguns volumes de tipo, quanto tempo vocês vão ficar e tudo mais, mas a gente não tem um trabalho na preparação física, por exemplo, um trabalho cardio, um trabalho aeróbio, você vai correr 10 km, 5 km. Isso já foi no passado, mas hoje a gente não faz mais isso, né? A grande maioria já não trabalha mais dessa forma. São trabalhos mais específicos para o futebol, então a gente trabalha resistência de velocidade, eles vão fazer ali, tipo, vão fazer um sprint, no máximo ali 50 metros. Porque é difícil, por exemplo, você dar um sprint de 50 metros no jogo, é muito difícil. Sim. Então a gente procura fazer o treino, montar o treino de acordo com a especificidade do futebol. Então ele não fica correndo 5 km direto lá. O volume total ele vai atingir 5, 10. Então os treinos eles são focados mais na troca do metabolismo. Tá. Então ele vai no anaeróbio lático, no anaeróbio alático, e aí eles vão trabalhando dessa forma. E aí estímulos mais curtos de 10 segundos, então a gente procura ser bem específico ali para a modalidade. Agora, para o pessoal que está aqui ouvindo, tá? Explica um pouquinho sobre o que é esses tipos de metabolismo. O que significa isso para a pessoa que está ouvindo? Bom, vamos lá. Falando dos metabolismos. A gente tem o metabolismo aeróbio, que é o que a gente usa o oxigênio efetivamente para fazer a atividade, e o metabolismo anaeróbio. E aí ele é dividido, ele não usa o oxigênio, ele é dividido em dois. O metabolismo anaeróbio alático, que a gente usa o ATP, que é a energia mais rápida, porém os estímulos são em alta intensidade e são bem curtos, são de 10 segundos. E o metabolismo lático, que ele usa o glicogênio muscular, que são estímulos um pouquinho mais rápidos, até 2 minutos. Então, assim, aí esses metabolismos, eles são predominantes, mas você não trabalha apenas com um deles. Você sempre está trabalhando com os três, mas naquele tipo de estímulo, algum deles fica mais predominante. A gente vai migrando, mas não é, eu estou usando o alático, então não uso os outros. Não, a gente está sempre usando os três. Tá claro. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho muita dúvida. Às vezes eu vejo uma pessoa muito bem treinada, que treina sempre, que posta tal. Chega no jogo, o cara não aguenta. E você vê o processo dele de preparação, você vê que é um cara que, tipo, aguenta e ele não aguenta no jogo. O que acontece? Tem alguns fatores. Tem alguns fatores, questão de estresse, questão psicológica. Às vezes o jogo tá muito intenso. Questão, às vezes, de gramado. Eles se prepararam num gramado, choveu, o gramado está mais pesado. Isso também influencia, porque você acaba gastando mais energia. O modelo de jogo do adversário, às vezes a gente treina para um modelo de jogo. Chega lá, o adversário fez um outro modelo de jogo. E aí acaba que fica muito intenso. Como o jogo vai se formando, de repente você vem para um jogo, você toma 2 gols, você tem que sair, então o time tem que acabar correndo mais. Isso faz com que o atleta fadigue mais. E também, às vezes, na periodização da semana, a semana foi muito intensa e às vezes o atleta chega muito fadigado na hora do jogo. E isso também pode acontecer de ele se cansar no meio da partida. Agora vamos diminuir um pouco essa carga para fazer aquela volta calma, desaquecer, você que está aí treinando também, bora relaxar. Tem uma pergunta, qual dica que você, profissional, preparador físico, tem para uma pessoa que fala, eu tenho talento e eu quero ir para essa vida, eu quero ser atleta. Qual dica que você tem? Primeiro, ele tem que ter bastante dedicação
nos treinamentos, no esporte, porque não adianta você ter o talento e você não se dedicar. Pode ser que você chegue lá, como eu falei lá atrás, pode, mas você precisa se dedicar, você precisa gostar do que você faz, porque você tem que abdicar de algumas coisas. Então assim, se você tem talento, vai treinar, vai atrás do seu sonho, porque com certeza você vai chegar lá, mas para isso você precisa se dedicar, você precisa treinar, vai precisar abrir mão de algumas coisas, mas no final você vai estar realizado que você vai estar fazendo algo que você goste. Sim, tipo, a pessoa não pode pensar, eu tenho um talento, putz, vai vir uma luz e eu vou virar a pessoa de um dia para o outro. Não vai, você precisa de dedicação e precisa de trabalho duro. Disciplina, é isso. Dedicação, responsabilidade. Exato. Beleza, super obrigada pela sua participação. Para mim, foi um conteúdo riquíssimo, porque eu aprendi muito com você. Obrigado. E agradeço muito, muito. Espero você vir aqui mais vezes. E você quer deixar alguma dica final? Primeiro, agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, passar um pouquinho da minha experiência, do conteúdo que eu passei aqui para vocês. E o recado é mesmo que a gente falou muito de atleta, mas mesmo que você não seja um atleta, busque sempre fazer atividade física, buscando mesmo qualidade de vida. A gente falou muito de atleta, mas o exercício também serve para outras coisas, como qualidade de vida. Então, assim, busque sempre se exercitar. Beleza. E, gente, você que quer assistir todos os nossos podcasts ou ouvir, acesse todas as nossas redes. Sempre vão estar lá novinhos para você com conteúdos maravilhosos. Até o próximo podcast Papo em Movimento. Tchau!